Então vamos lá, boa noite. Então boa noite, hoje é dia 2 de agosto, são 22 horas e o assunto hoje é autoridade e obediência, tá? Primeiro, por que a gente vai trabalhar? A gente vai começar a introdução falando sobre o que é autoridade, depois a gente vai falar sobre o que é a obediência, tá? Para que a gente consiga ter alguns conceitos mesmo, ficar bem claro, para conseguir trabalhar bem. Então, por que trabalhar o tema da autoridade? Tema assim, difícil um pouco, né? Bom, porque é uma queixa recorrente tanto dos pais quanto dos professores em relação à conduta e o entendimento desses conceitos, tá? Então tem professores que também não estão conseguindo lidar bem na sua sala de aula com a autoridade, não estão sabendo, né, medir ali direito o que é autoridade, e muitos pais que também não estão conseguindo trabalhar bem essa questão da autoridade, né, na sua casa com os seus filhos, tá? Por que falar de autoridade em conjunto com o tema da obediência, tá? Porque é uma premissa da obediência nós termos autoridade, tanto diante dos nossos filhos, quanto diante dos nossos alunos. Se a gente não consegue ter autoridade, a gente não vai conseguir educar de uma forma assertiva, tanto filhos quanto alunos. Nossos filhos até podem obedecer, mas eles não serão crianças, né? Podem ser crianças educadas, mas não serão crianças obedientes. Por quê? Pode ser educado porque sabe, né? Se alguma coisa acontecer de ruim aqui, eu vou levar uma surra, né? Vou levar um esporro, uma xingada. Né? Então, não necessariamente uma criança que é educada, ela é uma criança obediente, certo? Então, tá. O que interessa a mim que vocês entendam, tá? Esse assunto a respeito de autoridade e obediência. Sempre que alguém fala sobre algum assunto, dá alguma palestra, enfim, quem mais aprende é quem tá dando, tá? Então eu gostaria que vocês tivessem um pouco de conhecimento educativo para que consigam aderir à vocação de vocês. Tanto mães quanto educadoras, que vocês consigam assimilar isso como um dever. É um dever, é uma responsabilidade nossa educar os nossos filhos, educar os nossos alunos, certo? E é onde nós estamos falhando. A gente não compreende a educação como um dever próprio dos pais. A gente ainda acredita que seja algo intuitivo, tá? A gente não tem claro o conceito do que é educar. Então, o que é educar? Educar é ajudar a crescer. É desenvolver as qualidades e melhorar os defeitos. E como que a gente faz para melhorar? Primeiro, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade como pais. E segundo, nós precisamos estudar. Aí vocês podem dizer, mas imagina, minha avó nunca estudou sobre isso, educou 10, 12 filhos, como o caso da minha avó. Então aí, pessoas honestas, pessoas boas. A gente tem que parar de ser ingênuo, de pensar que a sociedade dos nossos avós é igual à nossa sociedade. Hoje, para que a gente possa educar os nossos filhos em algumas determinadas normas, em algum tipo de educação assim, um pouco mais tradicional no bom sentido, a gente precisa ter muito bons argumentos, a gente precisa saber realmente onde a gente quer chegar. Então a educação, ela não pode ser algo intuitiva, né? Eu acho que vai dar certo, se eu fizer assim como já fizeram, vai dar certo. Se a gente não estudar, se a gente não se preparar, o normal é que dê errado. Hoje em dia, o normal é que dê errado. Então a gente precisa de estudo, a gente precisa se aprofundar mesmo. Então vamos lá, o que é autoridade? A autoridade é o conhecimento educativo, tá? É um prestígio que vai garantir que uma ordem dada por mim seja cumprida, tá? O que acontece? A pessoa que está abaixo de mim, seja no meu ambiente de trabalho, seja o meu filho, porque não é uma relação de igual com igual, pais e filhos, isso depois a gente vai tratar, é bem importante, tá? Precisa querer obedecer e obedecer.
Só que só se quer obedecer e se obedece quando a gente enxerga que a pessoa que está acima de nós, que está nos conduzindo, tem autoridade para tal. Então, a autoridade, ela precisa ser entendida pelos pais, e por isso que é um conceito um pouco errôneo nesse sentido, né? Hoje em dia, você entende a autoridade como alguma coisa agressiva, autoritária, ríspida, dura. Não, não é isso, tá? A autoridade precisa ser entendida como um serviço que os pais prestam a seus filhos. É um serviço, é o meu dever enquanto mãe, enquanto pai, prestar este serviço aos meus filhos. Eu necessito fazer isso por eles, para ajudá-los a crescer. Lembra que o conceito de educar que eu falei anteriormente é extrair, né? É extrair, é tirar do 0 e elevar para o 3. Então a gente não pode, querendo educar, não extrair, né? Não tirar para fora, né? Não ensinar. A gente precisa, isso faz parte, né, do nosso currículo ali, tá dentro do que a gente precisa fazer enquanto pai e mãe, tá? Então é um serviço que a gente faz aos nossos filhos. Por que a gente faz esse serviço? O que as crianças entendem quando a gente faz esse serviço bem feito? E olha, né, eu importo pro meu pai, eu importo pra minha mãe. Eu vejo, ela tá sempre aqui em cima de mim, ela tá me conduzindo, ela tá me corrigindo. Muitas vezes os filhos podem entender a nossa displicência, a nossa preguiça em educar como um desamor. Então, é necessário, e até em sala de aula, para quem é professora vai saber, a gente geralmente foca no aluno que tem mais dificuldade. Aí aquele aluno quietinho, aquele aluno tranquilo, a gente não foca. E uma família com muitos filhos é a mesma coisa. A mãe acaba se focando no filho que tem mais dificuldade. Eu preciso estar mais atento a esse filho. E aquele outro filho que fazia tudo bem, acaba se sentindo um pouco desprezado. Quer dizer, minha mãe não gosta tanto de mim. Né? Minha mãe não me ama, assim, não me dá tanta atenção, dá mais atenção para o meu irmão, enfim, para minha outra irmã, né? Então, isso, tá? Então, esse poder, a autoridade, ela é um direito nosso e é um dever nosso. E é justamente o poder que a gente tem, né? É um dever e um poder que a gente tem, tá? De ordenar a criança e fazê-la obedecer, tá? Nós, enquanto pais, precisamos ajudar a ordenar os afetos dos nossos filhos, né? A ordená-lo por dentro e por fora, tá? A gente precisa estar ciente do nosso papel. A gente precisa estar ciente do nosso papel de exercer a autoridade e a gente precisa a todo momento agir imbuído dessa autoridade. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente vê que o nosso filho faz algo errado, tá? Mas mesmo assim, a gente não corrige, porque, tantas vezes, vou fingir que não vi. Gente, quando a gente diz que a gente vai fingir que não viu, o nosso filho percebe que a gente fingiu que não viu. E aí a gente vai falar depois, mas eu vou dizer ainda agora, ele vai entender que não necessariamente eu preciso obedecer sempre. A obediência é alguma coisa que ela pode acontecer de vez em quando. Então, olha o mal que a gente faz quando a gente não corrige por preguiça, por displicência, seja o que for, tá? Então, a gente precisa realmente estar imbuído a todo momento dessa autoridade. Mostrar, olha, eu sei o que tu deves fazer dessa forma, né? É necessário que tu ajas assim nesse momento. E a todo momento, por isso que é muito cansativo a gente falar em educação, né? A gente falar em criar essa autoridade, porque demanda muita energia dos pais. Então os pais realmente ficam cansados, né? Ficam exauridos. Faz parte do jogo, né? Faz parte do game, é necessário, tá? E as crianças precisam entender que há normas que precisam ser cumpridas, tá? Qual é o primeiro lugar, tá, em que a autoridade deve ser exercida e a obediência deve ser vivida? Primeiro no âmbito familiar e depois na escola. O que acontece hoje? As crianças chegam na escola sem nunca ter entendido ou ter vivenciado a autoridade. Então, existe uma desautorização dentro da sala de aula. Aí o professor tem que fazer o trabalho dobrado. Ele precisa criar uma relação com a criança ao mesmo tempo em que tem que criar uma autoridade,
né, com essa criança. Então, por isso que é tão importante que os pais aprendam a servir os seus filhos, a entender assim como algo grandioso que eu dou pro meu filho. Olha, eu sendo uma autoridade aqui dentro da minha casa, eu tô prestando um serviço valiosíssimo para a educação do meu filho. É só a gente pensar, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, sei lá, eu tô numa empresa, né? A pessoa que está acima de mim, eu preciso enxergar nela alguém com conhecimento muito maior do que o meu, que é capaz de me orientar no meu trabalho. E porque eu enxergo nela essa pessoa, eu vou obedecê-la. Então, algo que ela me pede, eu obedeço, porque eu enxergo nela uma autoridade. A mesma coisa a gente precisa fazer na nossa casa. A gente precisa ser a pessoa que sabe conduzir, que sabe o que é o melhor. E a todo momento, né, exercitá-la. Como que a criança percebe a nossa autoridade? Como é que isso acontece na cabeça dela? Ela percebe quando a gente mostra para ela segurança, orientação, o certo, o errado, com o cuidado, com o carinho que a gente dá para ela. Quando a gente a ordena afetivamente, quando a gente nomeia, diz, olha, não é necessário que tu tenha ciúmes agora, né? Eu gosto de ti, gosto do teu irmão, né? A gente precisa ordenar os nossos filhos afetivamente, né, para que não fiquem crianças manhosas, para que não fiquem crianças egoístas, né, para que não fiquem crianças autoritárias. É necessária essa educação dos afetos. Quando a gente ensina para os nossos filhos alguma habilidade e principalmente quando a gente consegue fazer tudo isso sem perder a cabeça. Aí é a parte mais difícil, porque vocês vão me dizer assim, não, tá, tudo bem. Eu digo pro meu filho o que é certo, o que é errado, eu oriento, né, mas talvez eu não o faça da melhor forma. Isso o que acontece, né? Acaba maculando a nossa autoridade. Então a gente precisa pensar antes sobre como que a gente vai agir em determinados momentos. Exemplo, o meu filho é uma criança que nunca guarda os brinquedos, não obedece a esse mandato, né? A essa ordem, né, que tem aqui na nossa casa. Eu preciso pensar em estratégias antes. Bom, se ele não fizer isso, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou dar um berro e dizer, não aguento mais, pelo amor de Deus. Não, peraí. Ele vai olhar pra mim e vai dizer assim, nossa, essa descontrolada aí é a pessoa que vai me educar? É a pessoa que vai me ajudar? Não pode ser. Então, nós precisamos pensar antes sobre a nossa atuação enquanto pai e mãe. Não pode ser achar assim, não, na hora vai surgir aqui, eu vou conseguir entender o que vai acontecer, eu vou ter a melhor saída. Isso não vai acontecer, a gente precisa se preparar antes, tá? E uma vez que a gente se prepara, que a gente reflete, que na hora H, né, quando der vontade de soltar aquele grito, a gente segura o rojão, olha pra cima, conta, sei lá, até 1000 e depois fala. Então é uma coisa bem importante ouvir uma vez e é verdade, gente. O que a gente não precisar falar em 5 palavras, não fale. Se você puder usar 4 palavras para dizer a mesma coisa que você diria com 5, então só use 4. Não desgaste a sua autoridade, tá? Isso é muito importante, tá? E a gente precisa ter muito carinho para fazer isso com os nossos filhos. Ser carinhosa não é ser sentimental. Ai, filho... Não, filho, você entende que isso que você está fazendo não é legal? Por quê? Por tal motivo. Precisa haver um bem maior, a criança precisa enxergar que há um bem maior atrás daquela ordem, daquele mandato, certo? E a gente precisa mostrar para os nossos filhos que nós somos alguém que vale a pena ser ouvido, né? Alguém que ele possa confiar a própria vida, né? Para que ele se desenvolva. Então a gente precisa, por isso que a gente precisa tanto cuidar para não se descontrolar, né? E depois a gente precisa ter uma certa ordem externa para conseguir ser autoridade. Sempre a gente pode fazer referência no nosso trabalho profissional. Se eu chego, sei lá, de chinelo de dedo, né? Chego, sei lá, de bermuda, chego de camisetona, né? Assim, de cabelo desengrenhado, unha mal feita, sem maquiagem, assim. Vou, não, agora aqui eu vou dar uma palestra motivacional sobre como que a gente compreende tal atividade que a gente está desenvolvendo aqui. Pô, a pessoa vai olhar e dizer assim, não, esta figura é alguém que eu possa, né, extrair algo de bom? Não tem como.
Então a gente precisa também ter um pouco de asseio pessoal, né? Cuidar, assim, o nosso, né? Ter alguma maquiagenzinha, né? Estar com o cabelo alinhado, né? Não querer ser uma louca desgrenhada e falar, fulano! Não, peraí, gente, né? Isso é muito importante, faz parte da nossa imagem. A gente precisa cuidar da nossa imagem para exercer autoridade, tá? Sendo uma autoridade para os nossos filhos, é possível que nós sejamos amigos dos nossos filhos? Pô, daí você é autoridade, então não vou ser amigo. É possível. O que é importante? Que a gente não confunda, tá? Isso é extremamente possível, mas a gente não pode confundir que existe ali entre pai e filho uma relação de iguais. Gente, não há relação de igual entre pai e filho. Não há. Eu sei que hoje em dia podem querer dizer que, olha, não somos iguais, somos muito diferentes. Né? Quer dizer, eu sei mais. E porque eu sei mais, que eu posso te ajudar a ser mais. Porque se eu não sei nada, ou se nós sabemos igual, como que eu vou te ajudar? Como que eu vou te ajudar a crescer? Lembra lá o que eu falei sobre educar, né? Educar é ensinar a crescer, é extrair o melhor. Como que eu posso extrair o melhor se eu nem sei o que é o melhor? Então a gente precisa entender que essa relação entre pai e filho, mãe e filho, não é uma relação entre iguais. Porque entre iguais a gente não cresce, tá? Então sim, apesar de sermos amigas, a gente pode sim ser uma autoridade, tá? Embora ela não se apoie numa relação entre iguais. Por quê? Porque acima de tudo, né, há sempre alguém, a criança vai entender que é sempre alguém que sabe o que fazer, que sabe para onde nós vamos ir, que tem mais conhecimento do que eu, a quem eu possa submeter-me, tá? Então essa pessoa é uma autoridade para mim. Então esse abismo, ele não é algo que nos diferencia, é algo que nos une. Essa diferenciação, né? Essa não equidade entre pai e filho, entre mãe e filha, né? É o que nos une, é o que nos aproxima, justamente porque eu sou a pessoa responsável, capaz de te guiar, de extrair de ti o melhor, né? O que seria de nós se nós entrássemos numa sala de aula, sei lá, numa universidade, e o nosso professor soubesse a mesma coisa que nós, né? Que a gente, ou menos ainda. Como que ele vai me ajudar? Como que eu vou sair daqui alguém melhor, se ele não sabe nada ou sabe igual a mim? Eu preciso buscar pessoas que saibam mais, a quem eu possa me inspirar e crescer, tá? Então agora a gente vai falar concretamente sobre a questão da obediência. Então no início, né, alguns não estavam. Por que eu resolvi aliar a autoridade e a obediência? Porque quando eu comecei a estudar obediência, eu vi que era uma premissa da obediência que os pais e educadores tenham autoridade. Então não tem como haver uma obediência se não há uma autoridade. Por quê? Primeiro a gente precisa aprender a mandar. Entendam mandar no excelente sentido da palavra, tá? A autoridade não é autoritarismo, certo? Então eu preciso primeiro saber mandar, aprender a mandar, para que depois eu possa ensinar o meu filho a obedecer. Se isso não acontece, não tem como obedecer, né? A gente tem que sempre traz assim para nossa realidade, que daí fica sempre mais fácil para vocês compreenderem, tá? Então, o que é obediência? Entrando no âmbito da obediência, tá? A obediência, ela é um dever da criança. Ela é um hábito que precisa ser adquirido, mas é um dever. A criança precisa obedecer aos pais. Ela tem o dever de obedecê-los, tá? E não só a criança. Todos nós precisamos obedecer. Sejam as regras de trânsito, né? Seja o nosso chefe. Todos nós precisamos obedecer para que haja uma ordem, certo? Então ela tem o dever de obedecer e não pode, porque ela não pode fazer as coisas da sua própria cabeça, assim como nós também não podemos fazer as coisas da nossa própria cabeça, tá? Então se eu não obedeço, se a gente não obedece, né? A gente acaba não conseguindo chegar à nossa melhor performance, porque há alguém mais capacitado do que eu para me dizer o que é o melhor para mim, né? Como que eu posso crescer. Então é como se eu estivesse, sei lá, no meu trabalho, no meu emprego, existe uma pessoa que entende, né, como pode me fazer crescer dentro daquele ambiente de trabalho, e eu simplesmente não obedeço, porque eu, né, não dou crédito para isso que tu dizes.
então não te obedeço. Então também eu acabo não conseguindo me desenvolver plenamente. Eu poderia estar fazendo as coisas muito melhor, mas por uma desobediência minha, eu não faço. Então obedecer também é buscar a nossa melhor performance, tá? Não podemos agir da maneira como a gente quer, pois a gente está indo contra nós mesmos. E a gente acaba não se desenvolvendo, tá? Então, o que é esse desenvolvimento que eu tô falando? O que é esse desenvolver-se? Desenvolver-se, né, é sermos, né, em última instância, pessoas com virtudes, né, com alguns valores ali. Sermos pontuais, sermos laboriosos, né, sermos diligentes, sermos generosos, sermos sinceros, né, sermos prudentes, né? E se a gente não age dessa forma virtuosa, né, seremos pessoas que nesse mundo mais vão atrapalhar do que ajudar, né? Não só a nós próprias, mas as pessoas ao nosso redor também. Como que a gente pode sair disso, então? Como é que eu posso fazer, então, para me desenvolver? A gente precisa negar as nossas más inclinações, né? O meu comodismo, a minha preguiça, né? Eu preciso, né? Puxa, agora eu preciso estudar. Então, para que eu estude, eu tenho que desligar esse seriado de Netflix, né? Eu preciso lavar a louça. Mas para lavar a louça, eu preciso, sei lá, fechar esse livro. Não dá para fazer as duas coisas, né? Algumas coisas sim, hoje em dia a gente consegue fazer, mas é no sentido de que eu preciso me desacomodar para conseguir desenvolver algo, fazer algo, né? Então eu não só ajo fazendo as coisas que eu gosto, porque se eu faço assim eu não me desenvolvo, não adquiro virtudes, não desenvolvo a minha personalidade, tá? O que então eu preciso compreender quem é o alvo dessa autoridade, né? Quem que eu preciso chegar? Essa autoridade que eu preciso desenvolver, que eu preciso fazer com que meu filho me obedeça, né? A autoridade que eu preciso exercer é em relação aos meus filhos, ou, né, se for uma professora, aos meus alunos, né? E para isso a gente precisa saber como que é o funcionamento do ser humano, né? Então, como é que acontece? Nós gostaríamos de fazer muitas coisas, mas nós não conseguimos. Eu gostaria de estudar tantas horas por dia, mas eu não consigo. Seja por uma limitação minha mesmo, né? Limitação, sei lá, física. Eu tenho enxaqueca fortíssima, eu tenho um problema de visão, enfim, né? Não tenho condições dentro da minha rotina de fazer com que isso aconteça. Ou por uma falta de virtude. Não me esforço, né? Então também os nossos filhos e os nossos alunos gostariam de fazer muitas coisas, né? Gostariam muitas vezes de obedecer, mas eles não conseguem, né? Muitas vezes eles nos dizem isso. Ai, mas é que eu... A gente fala, pô, Flávia, por que tu não fez? Mãe, é que eu não consigo. Quando o nosso filho chega e diz pra gente assim, eu não consigo, a gente para pra pensar, não, realmente, tem coisas que são muito difíceis pra nós mudarmos. Há defeitos que os nossos maridos, né, as nossas esposas, né, nos apontam desde sempre. A gente sabe que é errado, a gente sabe que é um defeito, a gente quer mudar, a gente até luta, mas não consegue, né? Por isso que tem alguns que a gente vai morrer com eles, que é pra gente ser bem humilde. Então esse é o nosso funcionamento. O ser humano funciona assim, ele gostaria de fazer coisas grandes, das quais muitas vezes ele não consegue. Seja por uma incapacidade, né, por, enfim, um desconhecimento, eu não sei por onde ir, ou mesmo por uma falta de virtude. Eu não tenho, sou uma pessoa preguiçosa, uma pessoa relaxada, né? Por que a gente precisa saber disso? Por que é necessário a gente saber como é que funciona o ser humano? Porque uma vez que a gente consegue saber disso, a gente consegue compreender melhor os nossos filhos, né? Os nossos filhos, os nossos alunos, né? Porque nós que somos adultos, a gente consegue ver assim, olha, é tão importante que eu estude, é tão importante que eu, sei lá, que eu arrume minha casa, né? Isso é muito importante, né? Eu consigo ver que isso é o bem, né? Isso é uma coisa boa, em si é uma coisa boa, mas eu não consigo, né, executá-la. Nós temos essa capacidade. Eu enxergo que isso é algo bom e eu luto para executá-la. Os nossos filhos ainda não têm essa capacidade, especialmente se são pequenos, de enxergar que isso é algo bom mesmo. Então, executar aquilo que eles nem sabem que é bom é quase impossível. Então, a gente começa a compreender mais, né? E aí a gente deixa
de falar frases, né, muitas vezes pejorativas, ou, né, colocar, assim, nomes para os nossos filhos, como assim, não, o fulano, ciclaninha, ele é muito obediente, ele é muito preguiçoso. Não, ele é assim, ó, ele é muito bagunceiro. Então a gente acaba, né, nomeando os nossos filhos de algo que muitas vezes eles não são por natureza e nem gostariam de ser. Mas uma vez que a gente faça com que eles acreditem naquilo, eles vão ser aquilo. Então, olha, minha mãe disse que eu sou uma pessoa desorganizada, então eu sou desorganizada. Né? Porque se essa pessoa que tá aqui para me orientar não acredita em mim, como é que eu vou acreditar? Não vou acreditar. Então as crianças, elas não compreendem a realidade como a gente, né? A gente tem uma visão clara do que é o bem e as crianças não têm essa visão, né? A gente precisa parar de pensar com a nossa cabeça quando a gente vai dar alguma ordem, alguma coisa para os nossos filhos, né? Então, os nossos filhos olham em nós pessoas, né, que são capazes de levar eles para o melhor caminho, que são capazes de ajudá-los, né, a fazer a coisa certa. Mas o que acontece? Por que a gente muitas vezes, por que os nossos filhos muitas vezes, eles não conseguem fazer a coisa certa? Porque eles entendem que algo que não é bom, é bom. Por exemplo, olha, o meu filho, por exemplo, ele não gosta, não sei, dou um exemplo aqui, né? Não gosta de comer alface, né? Mas ele gosta de comer chocolate. Então, quando tá no almoço, eu digo, olha, come alface. Não vou comer alface, não gosto de comer alface. Mas se tu não comer alface, né, tu não vai comer o chocolate. Então, muitas vezes, o que acontece? A vida confunde a gente. Ela apresenta algo que é ruim como bom e algo bom como ruim. Então, a gente coloca, assim, às vezes, né, alguns termos e algumas normas para os nossos filhos que eles não são nem capazes de cumprir, né? Fala assim, olha, agora é importante que tu coma para depois tu conseguir comer a sobremesa, mas a criança, para mim não tá claro que isso daqui realmente é bom, né? Ou a criança realmente se confunde mesmo, não sei, mãe, eu quero ficar, eu sei, né? Ela entende assim, e nós sabemos que podemos brincar é uma coisa muito boa, desenvolve tanto a criança, né? Mas há certos momentos em que não é bom brincar. Então, olha, às 7 da noite não pode mais brincar. Por que não pode brincar? Porque às 7 da noite a gente janta. Então não dá pra brincar e jantar. Não, mas brincar é bom. Não, eu sei que é bom. Meu filho sabe que é bom. Mas não é bom nesse momento. Então a criança, ela confunde também o que é bom, né? Ela confunde esse bem. Porque, claro, ela é mais imediatista, ela não tem todo o entendimento, né? Olha, é importante que agora tu pares de brincar, porque agora a gente vai jantar, né? E não tem como a gente jantar sem brincar. Não tem como a gente brincar jantando, quer dizer. Então é importante que agora, né, tu jantes. Por quê? Porque daqui a pouco a gente já tem que tomar banho, porque a gente precisa ter tanto tempo para se preparar para esse banho, para tomar banho, para escovar o dente, para depois dormir, porque tal horário é importante que tu durmas, porque depois de tal horário vai ficar muito difícil que tu consigas pegar no sono, porque tu ficarás mais irritado, mais incomodado, e sem ter uma boa noite de sono, tu não vai conseguir render tão bem no outro dia. Então a criança não consegue entender todos esses mecanismos, ela simplesmente quer continuar brincando. A gente tem que dizer, olha, isso aparentemente parece algo bom, mas neste momento não é. E eu, que sei o que é o bom neste momento, te digo, agora é necessário parar, tá? A criança também se confunde. Então o nosso papel é ir educando, é ir cuidando dela, é ter autoridade sobre essa criança para fazer com que ela obedeça para o bem dela. Então, muitas vezes, a gente faz com que os nossos filhos nos obedeçam por uma vaidade. Ou os nossos alunos nos obedeçam por uma vaidade. Não, eu preciso, né? Eu não consigo conceber uma criança dessa idade não me obedecer. Como assim? Então, o que está em jogo não é mais o bem dela, é o meu bem. Né? Aquilo é assim, como assim? É a minha vaidade que está em jogo. Então, isso não é bom, tá? Como que as crianças reagem normalmente, né? As crianças, elas tendem a reagir sempre pelos sentidos, né? Então a criança chora quando tá com fome, ela chora quando tá com sono, ela chora se ela tem sede. A resposta da criança geralmente é pelo choro. Então nós, enquanto pais, precisamos identificar esse choro. Bom, se meu filho tá chorando, sei lá, de manhã, cedo, recém-acordado, tá chorando, provavelmente deve ser fome, ou tá com a fralda suja.
O input da criança é o sentimento. A criança, ela é basicamente os sentidos dela. Não há racionalidade ainda. Então, ela é o que ela sente. Então, se agora eu sinto fome, eu choro. Se agora eu sinto sede, eu choro. Né? Ou não, se eu já sei falar, agora eu sinto fome, eu digo, quero comer. Então, enquanto aquilo não me sacia, eu não paro, né? Então, a gente precisa entendendo isso, a gente não pode achar que dando algumas ordens, como por exemplo, então se tá com fome, come. Se tá com sono, deita e dorme. Não é assim. Tudo precisa ser ensinado, tudo precisa ser orientado, tá? E para isso é necessário um olhar atento, um olhar personalizado. Quando a gente fala de personalizado, a gente tá falando de entender a pessoa. O conceito, eu que trabalho em escola, quando a gente usa educação personalizada, porque a gente entende que aquela criança é, antes disso, uma pessoa. Uma pessoa tem racionalidade, uma pessoa tem sentimentos, uma pessoa tem a sua parte física, tem a sua emoção, né, tem o seu lado transcendente. Ela é alguém, né, que tem tudo isso, né? Então, uma vez que eu compreendo, a criança não é um adulto pequeno, um anão, né? Porque um anão é um adulto pequeno, de tamanho pequeno. Ela não é um anão, ela é uma pessoa. E eu preciso orientar todas essas dimensões dessa criança, né? Então, quando a gente não tem esse olhar personalizado, a gente acaba a criança tem uma resposta errática, né? Porque ela vai achar, a gente muitas vezes pode achar que o comportamento que a criança está tendo é um comportamento que nos desafia. E muitas vezes um comportamento que nos desafia, ele nos desestabiliza, tá? Então a gente tende a repreender de uma forma absurda um comportamento pequeno, né? Assim, porque tá me desafiando, tá medindo aqui a minha autoridade. E na verdade não, tá? Isso não é isso que ela tá fazendo. O que acontece? Muitas vezes nós, enquanto pais e professores, a gente tem uma reação nós somos muito reativos às coisas que acontecem. A gente não pensou antes, a gente não elaborou antes. Qual é o plano de ação que eu vou ter se isso acontecer, né? Como que eu vou agir nesse momento? Se ela der essa resposta, o que eu vou fazer? A gente não pensa antes. No momento, a coisa acontece e a gente reage àquilo que aconteceu. Então, se a coisa foi legal, eu reajo de uma maneira tranquila. Se aquilo for ruim, eu reajo, né, estourando aqui, brigando, enfim. Então, a gente tem que parar de achar que a criança, ela quer irritar, ela quer nos irritar, tá fazendo isso pra me irritar, ela tá fazendo isso pra me incomodar. Não tá fazendo isso pra te irritar ou pra te incomodar. Ela tá fazendo isso porque ela tá querendo agir com a gente, né? Ela tá querendo provocar algo em nós, né? Uma frustração, enfim, alguma coisa em nós que faça a gente olha pra mim, me dá atenção aqui, tenta me entender, eu também não me entendo, eu não sei se isso daqui é raiva, não sei se isso é ciúme, eu não sei se isso é tristeza, não sei se isso é angústia, me entende pra eu poder me entender, tá? Então, para isso a gente precisa ter um olhar assim e ter alguns fundamentos antropológicos na nossa cabeça para não se irritar à toa, né? A gente precisa que os nossos filhos, que os nossos alunos, eles queiram obedecer. Isso é o mais importante. Obedecer, não tão importante, mas querer obedecer, sim, é importante. Fazer obedecer é fácil? É mais fácil. Fazer querer obedecer é muito mais difícil. Mas se a gente não ensina, se a gente não faz com que eles queiram obedecer, nós teremos adolescentes que não vão obedecer a regra. Porque agora eu reajo por mim. Eu já tenho 16 anos, já tenho 18 anos e agora eu me governo. Então a gente precisa fazer que eles queiram obedecer, tá? E como que a gente faz isso? A gente tem que ir mostrando, a gente tem que ser assertivo na nossa educação, tem que mostrar, olha, tal coisa não se faz por tal motivo, né? Isso aqui, mas por quê? Não dá para fazer assim, né? Nesse momento é necessário que se faça dessa forma. A gente precisa estar sempre instruindo, mostrando o porquê de cada situação. Há situações em que não cabe falar o porquê. Realmente não cabe, mas a maioria delas sim é importante. Não porque assim da criança ficar dialogando com a gente, pedindo uma explicação, não isso. Mas um porquê de, olha, eu tô fundamentando isso para te mostrar que isso é o bem, que isso é bom, né? Que isso é importante agora. E nós temos que sempre pensar que nós, enquanto pais, nós somos como,
né, uma bengala, nós somos a vontade auxiliar dos nossos filhos. Muitas vezes nós vamos fazer coisas pelos nossos filhos, tá? E com os nossos filhos, enquanto eles ainda não conseguem fazer sozinhos, né? Então há mandatos que a gente dá que as crianças não vão obedecer mesmo, porque elas necessitam da nossa ajuda, como o famoso guarde seus brinquedos. Não vai guardar, tem que pegar e dizer, ó, este brinquedo aqui precisa ser guardado aqui nesta caixa. Vamos lá, vamos ver quem consegue guardar mais. Isso é muito importante, tá? Agora uma parte mais prática, assim, da questão da obediência. A gente precisa, sabendo que a obediência é um princípio que está dentro da criança, né? A obediência é algo que está dentro da criança esperando para ser exercitado. Então a criança nasce com um senso de justiça. O que que acontece? A gente vai tirando, exterminando com esse senso de justiça, né? Qualquer ser humano sabe, por exemplo, que matar é ruim, sabe? Naturalmente sabe, né? Há como que uma lei natural, né, impressa dentro do ser humano que sabe que há coisas que são ruins. Então, quando a gente faz com que eles se afastem disso, é quando a gente acaba mostrando para ele que nem sempre é necessário obedecer, como aquele velho exemplo que eu falei logo no início, assim, a gente finge que não viu algo errado, ai, já tô cansada, nem vou ver. A criança sabe que a gente não viu, ela percebeu, olha, minha mãe não viu, então se a minha mãe não viu e deixou eu fazer, então quer dizer que nem sempre eu preciso obedecer. Há momentos em que eu obedeço e há momentos em que não é necessário obedecer. E não é isso que a gente quer que o nosso filho aprenda, a gente quer que não. Sempre é importante obedecer, sempre, né? Então, quando a gente faz isso, a gente vai mostrar para a criança que ela pode ir contra a sua própria consciência. A gente olha o erro nisso. Quando a gente mostra para ela, olha, a tua consciência pode acusar que é errado roubar isso de uma pessoa, mas, por vezes, tu podes ir contra ela, quando aquilo te convier, por exemplo. Não é isso que a gente quer. Então, por isso que a todo momento a gente precisa estar ali educando, né? Precisa estar ali mostrando, olha, não, isso que tu fizeste tá errado. Eu vi que tu fez errado. E não pode fazer. E não pode fazer por tal e tal motivo, certo? Isso não é ser autoritário, né? Porque o autoritário é aquele que manda sem ter nenhuma autoridade. Né? Não lhe é dado, ele não tem prestígio para mandar, ele tem mais voz, ele mete mais medo, ele é maior. Esse é autoritário. Há muitos pais autoritários que acreditam que os filhos obedecem. Oh, meu filho é obediente, eu grito aqui na minha casa, todo mundo anda aqui, ó, samba direitinho. É autoritário. E os teus filhos não são obedientes. Podem ser educados, porque eles também não são burros. Eles sabem que se fizerem algo errado, toma. Então, minha criança não é burra, mas não quer dizer que ela seja obediente. Então, muitos pais têm que estar muito atentos a isso. Acham que ainda na base do grito as coisas se resolvem. Momentaneamente, sim. Futuramente, não, tá? Então, o que acontece, tá? Como que deve ser a obediência da criança? A obediência, ela deve ser imediata. Ah, não, mas meu filho me obedece assim, ó. Depois que eu chamo umas 3 vezes, ele obedece. Não, gente, não pode obedecer na terceira, ele tem que obedecer na primeira vez. Já algumas mães vieram falar isso comigo. Ah, mas ele não obedece de primeira, assim, dá uma demoradinha. Tipo assim, tá tudo bem, né? Não tá tudo bem, ele precisa obedecer imediatamente. É necessário. Se ele não tá obedecendo imediatamente, é porque a sua autoridade ainda não foi conquistada. Então, a gente precisa exercitar mais autoridade. E é importante que a gente entenda como é o funcionamento dos nossos filhos e dos nossos alunos. Quer dizer, qual é o temperamento dessa criança, quais são as características dela, qual é o entorno familiar, né? Qual é a minha situação atual de vida. Por muitas vezes a criança, ela muda o seu comportamento porque está numa situação de mudança dentro de casa. Tem obra, né? Alguém faleceu. Então, há situações em que o comportamento dela vai mudar. A gente precisa estar atento a isso. A gente precisa identificar qual é o temperamento do meu filho. Meu filho é uma criança que estoura com facilidade, uma criança que, né, remói, guarda. Como é que ele funciona? E conforme ele funciona, qual a minha maneira de falar, a maneira mais assertiva que eu vou ter de lidar com ele. Mas todos precisam obedecer imediatamente.
Precisa ser sempre. Não, ele obedece algumas coisas, outras ele não obedece. Então, ele ainda não obedece, certo? E por último, precisa ser alegre. A criança precisa obedecer com alegria, né? Muitas vezes falo pro meu filho, não, ó, João, tem que fazer alegre, né? Tem que estar alegre. Faz Isso, alegre. Por quê, gente? Por que é importante que seja alegre? Para a criança entenda assim, olha, uma vez que eu obedeço, né? Eu tô fazendo um serviço a mim mesmo, né? Porque eu tô deixando que alguém maior do que eu, melhor do que eu, mais capacitado do que eu, possa me ajudar a desenvolver, né? A desenvolver a mim mesmo. E também porque senão teremos filhos adolescentes, como talvez alguns de nós tenham sido, né? Ou talvez adultos ainda hoje, que quando precisam obedecer, eu faço, mas tu vai ver como é que eu vou fazer. Aí bate porta, bate pé, né? Então assim, isso não é a boa obediência, tá? Como que a gente chega, né, a essa boa obediência, né? A esse desenvolvimento realmente da obediência? Os hábitos bem desenvolvidos e bem formados fazem com que as crianças, né, não consigam fazer as coisas de outra maneira. Olha, eu gostaria de não obedecer, mas eu não consigo. Tá tão dentro de mim aquilo que eu não consigo. Vai contra a minha própria natureza. Então, quando os nossos filhos, eles começam a trabalhar assim, quer dizer que tá internalizado o conceito da obediência neles. Quando é difícil para eles sair dos trilhos. Vocês vão dizer, mas isso daí é uma coisa que, né, cerceia a liberdade do meu filho. Então, quer dizer, ele não pode ser criança, fazer coisas de criança. Claro que precisa ser criança, claro que deve ser criança. Mas ser criança não quer dizer ser deseducado, mal educado, desobediente, né? Até porque a gente precisa, né, educar adultos felizes. O que todos nós queremos para os nossos filhos é que eles sejam felizes, né? Mas nós queremos que eles sejam adultos felizes, não crianças felizes. Porque criança, se eu educar para ser criança feliz, eu estou educando para ser um adulto que só faz as suas coisas, um adulto egoísta. Porque uma criança feliz é uma criança que tem seus prazeres atendidos na hora. É isso que eu quero? Não, então eu vou fazer meu filho feliz. Quer chocolate? Come chocolate. Quer dormir agora? Pode dormir agora. Quer brincar agora? Pode brincar agora. Feliz, né? Todas as suas vontades estão sendo atendidas. Aí, quando ele chegar na vida adulta, ele vai ser um fraco, vai ser um egoísta, vai ser um preguiçoso, vai ser um covarde. Então, eu preciso educar adultos felizes. Eu tenho que olhar o meu filho e pensar, não, eu quero que ele seja um adulto feliz. Eu quero que ele tenha o controle da sua própria vida, o controle das suas próprias emoções. E para isso eu preciso, não, isso tu não vais fazer agora. Tu vais fazer depois. Agora tu farás de tal forma. Isso tu não vais comer, isso tu vais comer. Agora tu vais dormir, agora tu vais pro banho, né? Então eu preciso olhar o meu filho e entender que a felicidade da criança está em obedecer os seus pais. Por quê? Porque nós sabemos o que é o melhor. Claro que muitas vezes nós mesmos erramos o alvo, né? A gente acha que isso é o melhor, entende que é o melhor, mas não é o melhor. Nenhum pai faz algo pro filho sabendo, olha, isso vai dar errado e eu vou fazer. Não, a gente faz com a melhor das intenções, mas por vezes não dá certo. Então, uma coisa que a gente precisa captar muito é que os nossos filhos, os nossos alunos, eles querem nos agradar. Então a gente precisa acatar isso deles, né? E entender assim, se o mais importante para ele é conseguir um sorriso meu, um olhar de aprovação, né? Então é importante que eu saiba, né, dar esse olhar de aprovação quando o que ele estiver fazendo for certo. Por vezes a gente ri quando o nosso filho faz uma coisa errada, né? Não sei. Bateu no amigo. Não, é que, tadinho, assim, é que ele não sabia que era só amigo. Não, olha, filho, isso é errado, né? Cara de brabo. Né? A gente precisa passar a mesma mensagem. Uma vez eu já fiz o teste, tá? Uma criança, eu disse pra ela, fulaninha, eu gosto muito de ti, tu é muito querida, A criança me olhou e começou... Por quê?
a minha expressão para uma criança pequena conta muito mais do que o que eu estou dizendo, tá? Então, quando há algo errado, precisa estar errado. Olha, isso está errado, né? Mamãe tá sorrindo? Não, mamãe não está sorrindo. Quer dizer que aqui há algo errado. Agora eu tô sorrindo. Ah, então quer dizer que eu fiz algo certo. Então a gente precisa trabalhar com isso, né? Eles querem nos fazer felizes, eles querem o nosso sorriso, a nossa aprovação. Então a gente precisa trabalhar com isso, né? E não tem problema que os nossos filhos, que os nossos alunos façam coisas só para nos agradar, né? Olha, como nós somos vontade auxiliar dos nossos filhos, né? Não tem problema que eles façam para nos agradar, porque eles ainda não conseguem entender o conceito do que é bem, do que é bom. Então, fazendo para nos agradar, eles estão fazendo o certo, né? Depois, com 7 anos, quando começa a surgir a racionalidade, a gente vai conseguindo, né, esclarecer melhor o porquê que se faz as coisas. No início, a gente vai dar um comando, né, ou uma explicação muito simples, e depois a gente pode ir racionalizando mais essas explicações, tá? Para que não se obedeça por obedecer, tá? Então, como que a gente faz então na prática, né? O que é muito importante quando a gente está educando uma criança, né, para que ela consiga ter essa obediência? A criança, ela precisa ter autonomia. Uma vez que a criança tem autonomia, ela entende que ela é capaz, que ela tem forças de fazer outras coisas maiores, tá? Como que a gente consegue ter essa autonomia, dar essa autonomia para a criança? Quando primeiro a criança dorme bem, dorme sozinha, dorme no seu quarto, dorme no escuro, não acorda durante a noite. Quando ela dorme bem, ela tem autonomia. A primeira autonomia da criança é a autonomia no dormir. Se a criança não tem autonomia no dormir, ela não terá autonomia nas outras coisas. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa é ensinar os nossos filhos a dormir, né? Por vezes é uma coisa muito difícil, né? Eu falo por experiência própria, né? Uma coisa realmente muito difícil. Tem crianças que, por temperamento, elas dormem com mais facilidade. Hoje mesmo uma amiga me relatou, olha, minha filha com 2 meses dormia a noite toda. Nossa, meu filho nunca dormiu a noite com 2 meses, então nem pensar. Tem crianças que conseguem. Depois ela precisa ter uma autonomia na alimentação. Precisa comer de tudo, precisa se alimentar, comer tudo que tem. Já vi crianças de 2 anos comendo rabanete, comendo espinafre, comendo, não tinha nenhum sal, nenhum azeite, comendo. A gente vai falar sobre isso depois. Depois a questão da higiene, né? Precisa se incomodar de estar com o nariz sujo, né? De estar com a roupa suja. E por último a ordem, né? A ordem material e depois a ordem da rotina, né? Ter esse entendimento de rotina, nessa ordem temporal. Como que a gente vai trabalhando isso com a criança? A partir desses gatilhos. A gente vai criando gatilhos com a criança, mostrando assim, olha, como a gente já tem uma rotina estabelecida, a gente vai mostrando, olha, sempre depois que nós guardamos os brinquedos de noite, a gente janta, depois a gente toma banho, depois a gente escova os dentes, depois a gente dorme, né? Quando nós acordamos, nós, sei lá, tiramos o pijama, colocamos uma roupa, aí nós começamos a brincar. Então, quando a criança não cumpre alguma regra, a gente fala o que nós fazemos antes de jantar. Ah, nós guardamos os brinquedos. Muito bem, então vamos guardar os brinquedos. Para que a gente não precise ficar dizendo, aguarda o brinquedo, faça tal coisa, né? Então, isso é uma coisa bem importante. Para quê? Para que a criança, tá? Na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, precisam ter poucas regras e essas regras precisam ser claras, tá bom? Poucas e claras. E a permissividade, né? A permissividade, como, né? Cuidar para não sermos permissivos, né? É uma reação, a permissividade é uma reação às coisas da criança. Você reage ao que ela mostra, você reage o tempo todo, né? Então, muitas vezes a gente acredita que alguns de nós, né? Nós somos assim, quase que, sei lá, né, amaldiçoados com um tipo de filho. Não, esse filho foi amaldiçoado, porque a fulana consegue ter um filho maravilhoso, eu tenho um Taz dentro de casa. O que é isso? Né?
Então, muitas vezes, quando nós somos muito permissivas, conforme o temperamento da mãe, quando a mãe, ela vê o filho muito como um coitadinho, acontece, né, da criança tá sempre reagindo sem pensar, e a mãe reage a isso também. Então é muito importante a gente cuidar para não sermos permissivas, não enxergar nossos filhos como coitados, né, que não conseguem fazer as coisas, que são incapacitados. Eles não são isso. Eles podem desenvolver muito bem. Lá no Japão, as crianças com 5 anos, elas vão sozinhas para a escola. Claro, ninguém vai colocar o seu filho em plena consciência sozinho para ir para a escola com 5 anos. Por quê? Porque a gente está numa outra realidade. Mas é para que a gente consiga entender a que autonomia as crianças têm, o que elas conseguem chegar, onde elas conseguem. Então, elas têm capacidade de ir sozinha. Muitas vezes nós tratamos os filhos como um bibelô, algo que é nosso, né? Então, por vezes, quando a gente tem esse excesso de carinho mal administrado, acaba que o nosso filho, a gente acaba dando uma educação muito permissiva, né? Castigo, vale? É necessário, gente. Castigo, cadeirinha do pensamento. O que tu acha? Gente, toda ação, ela precisa ter uma consequência, né? Olha, né, pensemos nós, olha, se você trabalhar, você vai conseguir, né, ter um dinheiro no final do mês. Se não trabalhar, não vai ter. Eu conheço gente que não trabalha e tem. Bom, outra história, outra situação. O normal é que a gente trabalhe e a gente receba, né? O normal é que se eu me alimento bem, né, eu consigo ter uma vida mais saudável. O normal é que se eu estudo sobre os assuntos, né, que são necessários, eu consiga ter mais prestígio, né, dentro da minha profissão, porque eu tô mais atualizada, porque eu entendo mais os assuntos, né? Esse é o normal. Então, toda escolha que a gente faz, ela tem, né, pode ser algo positivo ou negativo. Então, há uma consequência negativa ou positiva. Para os nossos filhos, a mesma coisa. Não, olha, então se você, né, fez, sei lá, bateu lá no irmão, bateu mesmo, né, deu uma baita de uma cacetada ali, isso não é alguma coisa que nós permitamos aqui. Mas se você escolheu fazer e se você fez, você precisa ter uma consequência. Agora, essa consequência é uma palmada? Essa consequência é ficar tanto tempo longe do irmão? Os pais que vão saber avaliar. O que a gente vê, né, é que muitas vezes bater não funciona. Quando a gente bate nos nossos filhos, muitas vezes é quando a gente descarrega a nossa ira neles. Quase que a gente relaxa quando a gente bate. Então, quer dizer, isso não é educativo. Se o bater for educativo, fala assim, olha, você está apanhando porque você desobedeceu, então, enfim, pode ser algo educativo. Você pode entender como algo educativo. Agora, do contrário, se bater que a gente conhece, que é tacar-lhe pau na criança, ele não é educativo. Ele não educa, né? Conheço crianças que apanham um monte e não melhoram o comportamento. Então, quer dizer, tá educando? Não tá, né? Então, ele precisa ter relação com aquilo que fez, né? Enfim, sei lá, né? Quebrou um copo, bom, então vamos ajudar a recolher, ou vamos, agora vai ter cuidado com os outros copos, né? Precisa ser proporcional, né? Então, assim, beliscou o irmão e quebrou o dente do irmão, é o mesmo castigo? Não pode ser, né? Tem que ter uma proporção. E tem que ser sempre educativo, né? Tem que ter a intenção de reparar algo. Então, assim, olha, já que tu machucaste agora teu irmão, ele tá machucado, então tu vai lá buscar um band-aid pra gente colocar aqui. Tu vai me ajudar, né? Tu acordou o teu irmão, então agora tu vai me ajudar a fazer ele dormir. Precisa sempre ter uma reparação, né? Nisso tudo. Então, gente, para resumir, tá? Para finalizar aqui a nossa live, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade de educador, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade enquanto pais de educar os nossos filhos, de extrair, né, de ajudá-los a crescer, ajudá-los a se desenvolver. E para isso a gente precisa estudar. Não é fórmula mágica, é estudo, né? A gente precisa ter planos de ação, né? Nessa situação X, como que eu vou agir, né? Quais serão as alternativas que eu vou me usar para conseguir resolver, né, esse conflito aqui?
Eu preciso conhecer o meu filho. Por isso que esse momento de pandemia está sendo ótimo, porque muitos pais não conheciam o seu filho, né? E, nossa, quem é essa criança que está aqui? Eu não sabia que ele era assim. Parabéns, esse é o seu filho. Então, é importante conhecer as nossas crianças, né? E conhecendo como reagem, como agem, o temperamento, a gente vai conseguir ser mais assertivo, né? Na nossa maneira de educar, tá? E não ter medo de ser autoridade. A autoridade não é algo ruim, lembre-se, a autoridade é um serviço que a gente presta para os nossos filhos, né? Algo que a gente deve a eles, a gente precisa, né, servi-los, tá? Então, bom, é isso, espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado, tá? Então agora a gente vai encerrando aqui a nossa live, tá bom? Muito obrigada aí pela presença de todo mundo e qualquer dúvida depois vocês podem mandar na caixinha, combinado? Um abraço e até amanhã às 22 horas falando sobre temperamentos. Quem não sabe o que é, daí já pode conhecer um pouquinho. E quem quiser o questionário, é só mandar um direct.